Você já percebeu que, enquanto todo mundo assiste a um vídeo pronto, quase ninguém pensa em quem passou horas, às vezes noites inteiras editando aquilo? O editor de vídeo quase nunca aparece, quase nunca é lembrado e quase nunca tem o esforço reconhecido. Mas por trás de cada vídeo bem feito, existe alguém lidando com prazos apertados, arquivos pesados, clientes indecisos e uma pressão silenciosa para entregar algo impecável. E é exatamente essa pressão invisível que começa a desgastar a mente. Se você gosta de entender o que realmente acontece por trás das profissões, já se inscreve no canal agora. Aqui no mundo profissional a gente fala da parte que quase ninguém mostra, mas que todo trabalhador sente. Trabalhar como editor de vídeo pode parecer confortável, afinal você está sentado, está dentro de casa, está diante de um computador. Mas a realidade é muito mais mental do que física, e é justamente isso que esgota. O trabalho do editor começa muito antes da linha do tempo, começa na responsabilidade. Quando alguém envia um material bruto, não está entregando apenas arquivos, está entregando expectativa, está entregando confiança, está entregando a própria imagem. E o editor precisa transformar horas de gravação confusa em poucos minutos envolventes. Precisa transformar erros em fluidez, silêncios em ritmo, cortes mal feitos em narrativa. E isso exige foco absoluto. Não é só apertar botão, é decidir cada segundo, onde cortar, onde manter, onde acelerar, onde deixar o silêncio falar. Agora imagine fazer isso todos os dias, horas olhando para a mesma tela, repetindo cortes, ajustando áudio, sincronizando trilhas, corrigindo cor, estabilizando imagem, tratando ruído, exportando, revisando, alterando tudo novamente. E então vem a frase que todo editor já ouviu: só mais um ajuste. Pequeno para quem pede, gigante para quem executa. Porque quase sempre só mais um ajuste significa reorganizar a estrutura inteira, mudar ritmo, trocar música, refazer cortes, reexportar tudo. E cada exportação é mais tempo, mais espera, mais ansiedade. O desgaste do editor não é físico, é mental. É a pressão de criar algo impactante sob limite de tempo. É a ansiedade enquanto o vídeo exporta e o computador começa a aquecer. É o medo do arquivo corromper depois de horas de trabalho. É o cliente enviando mensagem tarde da noite perguntando se já está pronto. É o criador pedindo alteração de última hora, quando o prazo já está no limite. E diferente de profissões visivelmente cansativas, o cansaço do editor é silencioso. Ele está sentado, mas a mente não para. Existe também o peso da invisibilidade. O público elogia o influenciador. O cliente elogia o canal. A audiência comenta sobre o conteúdo, mas raramente alguém comenta: quem editou isso fez um excelente trabalho. O editor aprende a viver nos bastidores, e com o tempo essa invisibilidade começa a pesar, porque todo profissional precisa sentir que seu esforço importa. Outro ponto que esgota é a instabilidade. Muitos editores trabalham como freelancers, sem salário fixo, sem 13º, sem férias garantidas, sem estabilidade. Um mês pode ser excelente, o outro pode ser vazio. E mesmo assim precisam manter qualidade alta, porque qualquer erro pode custar contratos, qualquer atraso pode custar reputação, qualquer falha pode custar confiança. Além disso, existe a criatividade sob pressão. Editar não é apenas cortar vídeo, é decidir ritmo, é escolher trilha, é construir emoção, é manter a atenção, é segurar o espectador. E criatividade constante, sob prazo apertado, vira exaustão mental. Porque criatividade não é algo que liga e desliga, ela exige energia emocional. Existe também a comparação constante. Nas redes sociais, todo mundo parece estar crescendo, todo mundo parece ter clientes melhores, projetos maiores, equipamentos mais caros, computadores mais potentes, softwares atualizados. O editor começa a se perguntar: será que estou ficando para trás? Esse tipo de pensamento corrói a motivação. E muitas vezes, o editor começa a trabalhar mais horas, não porque precisa, mas porque sente que precisa provar algo. E ainda existe o fator técnico. Computadores travam, softwares fecham inesperadamente, plugins dão erro, render demora mais do que deveria. E quando algo falha, o relógio não para. O prazo continua correndo, e quando algo dá errado, a culpa quase sempre cai sobre o editor. Pouca gente entende o quanto a edição é invisivelmente complexa. Outro ponto pouco falado é trabalhar de casa. Pode parecer confortável, mas muitas vezes significa não ter separação entre trabalho e descanso, sem horário claro, sem pausa definida, sem desconexão real. O quarto vira escritório. O escritório vira rotina permanente. O editor termina um projeto e imediatamente começa outro, sem respirar, sem levantar da cadeira, sem perceber que já passou horas no mesmo lugar. E quando finalmente decide descansar, sente culpa, porque poderia estar adiantando algo. Essa pressão interna é tão forte quanto a externa. Existe também o desgaste visual. Olhos cansados, dor de cabeça, luz azul constante, falta de movimento. Mas o pior não é o corpo, é a mente sobrecarregada. Porque o editor não para de pensar. Mesmo longe do computador, ele pensa: será que aquele corte ficou bom? Será que o cliente vai gostar? Será que podia ter feito diferente? A mente não desliga. Mas apesar de tudo isso, existem motivos que fazem alguém continuar.
A sensação de transformar algo comum em algo impactante. A satisfação de ver um vídeo crescer. O orgulho silencioso de saber que aquele resultado só foi possível por causa do seu olhar técnico. O editor aprende a enxergar detalhes que ninguém percebe. Aprende a ouvir silêncios, aprende a sentir ritmo, aprende a contar histórias sem aparecer. É uma profissão que exige sensibilidade, mas exige também resistência mental. Porque quando a paixão começa a desaparecer, o trabalho vira peso, e o que antes era criatividade vira obrigação. Talvez você esteja assistindo isso porque quer começar na edição, ou porque já está na área, ou porque nunca tinha parado para pensar no que existe por trás de um vídeo. A verdade é que toda profissão tem seu desgaste, mas algumas desgastam a mente mais do que o corpo. E o editor de vídeo carrega um tipo de pressão que quase ninguém vê. Se você trabalha com isso, saiba que seu esforço importa, mesmo que não apareça, mesmo que ninguém mencione, mesmo que o reconhecimento demore. E se você está começando, entre sabendo que não é só criatividade, é disciplina, é constância, é organização, é resistência emocional. No fim das contas, ser editor é aceitar trabalhar nos bastidores e ainda assim sentir orgulho do que constrói. Porque mesmo invisível, seu trabalho sustenta tudo o que aparece. Se esse vídeo te fez refletir, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual profissão você quer ver no próximo episódio do Mundo Profissional. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.